Natália, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada, Beto, por mais essa oportunidade aqui. E antes de começar, eu só queria dar um porém que o Sidney falou do retomada dos eventos. Isso. E eu tenho duas empresas no setor de eventos aqui em Limeira e fico muito feliz com essa retomada. E vamos ver se a gente volta, né, com o pé direito e não pare mais. Bem lembrado, bem lembrado. Aliás, futuramente vamos fazer uma conexão do setor de eventos entre Natália Molina e Sidney Botelho. Com Márcia, certeza. Márcia, por favor, conduza aí o assunto de hoje, por favor. Beto, hoje nós vamos falar com a Natália, que é empresária, mas ela é ex-tripulante de navio, de cruzeiros. E ela vai contar para a gente algumas curiosidades dos bastidores de navios, né? Ô, Natália, conta aí para a gente como que você foi parar no navio. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem? Na verdade, eu embarquei a primeira vez a viagem, né, com os meus pais, eu tinha 13 anos, e aí quando eu entrei naquele navio, foi o primeiro navio que veio para o Brasil, que foi o Splendor of the Seas, era o da Royal Caribbean, né? E aí eu entrei naquele navio, eu falei, eu quero morar aqui. Foi a primeira impressão que eu tive. E aí, desde então, eu tinha 13 anos e eu saí dali falando para os meus pais que eu queria vivenciar aquilo que os tripulantes vivenciavam. E aí fui toda a minha adolescência pensando em fazer hotelaria, faculdade de hotelaria. E aí, quando eu me formei no colegial, fui fazer a faculdade de hotelaria, né? No meu primeiro ano, assim, numa das primeiras aulas, eu já pedi para um professor meu que trabalhava na Costa Cruzeiros, falei, quero trabalhar no navio. Ele falou, então, se forma, me dá o seu diploma, que aí você embarca. E aí eu me formei, e assim que eu me formei, já, primeiro ano, já fui, a primeira oportunidade, já eu embarquei. Isso que eu chamo de foco, né? Eu posso, eu quero, eu vou conseguir, né? Agora, Natália, Exatamente. fala pra gente, quem quiser trabalhar num navio de cruzeiro, o que que ela tem que fazer, estudar, como ela deve proceder? Na verdade, assim, Márcia, não tem que ter nenhuma formação, tá? A faculdade. O meu professor só fez isso porque geralmente as pessoas que trancam a faculdade não voltam mais depois, né? Então ele fez mesmo como um mentor, falando se forme e depois vai. Você não precisa ter faculdade. Mas o que acontece é que você lá não é uma escola, né? Eles mesmos falam isso. Lá não é uma escola. Você tem que entrar já com alguma experiência. Então eu, no caso, fui na área do bar que eu já trabalhava com isso, eu já tinha meu curso de sommelier, já tinha curso de bartenders, então eu era desse setor, e aí eu passei pela entrevista e aí consegui nessa área, né? Mas assim, se você tiver alguma experiência em housekeeping, ou seja, que é camareiros, restaurante, garçom, qualquer uma vale, né? Tem recepção, recreação, tem muitas áreas lá dentro. E aí tem algumas agências que fazem esse contrato, né? A pessoa pode entrar diretamente pelo site, por exemplo, da Costa Cruzeiros, da MSC Cruzeiros, para se cadastrar. Ou tem algumas agências aqui no Brasil. Eu embarquei pela Infinity Brasil, que fica em Santos. Então, quem quiser, para dar o primeiro passo, pode procurar aí algumas agências de embarcação. Ai, que delícia. Eu amo um navio, né? Mas agora acho que vai demorar um pouquinho. Apesar de que esse ano ainda dizem os navios voltam, né? Ô, Natália, agora me fala uma coisa. Onde foi o primeiro lugar que você viajou e qual deles você mais gostou? Nossa, é difícil, né, essa pergunta, porque eu fiquei 3 anos em navio, né? Eu trabalhei pela Iber Cruzeiros, que nem existe mais, era uma linha da Costa Cruzeiros. E aí eu embarquei a primeira vez, eu tinha 23 anos. Em 3 anos eu conheci cerca de 32 países, então cada lugar único, né, tem o cada lugar tem seu momento, seu lugar único. E aí, mas o lugar assim mais lindo, eu tenho três lugares que eu falo. O lugar mais lindo, deslumbrante, foi Santorini, na Grécia. O lugar mais, assim, inusitado que eu fui, eu diria que foi a Rússia, que eu não esperava, imagina, conhecer a Rússia. Então, é maravilhoso também. Porém, é um povo bem diferente do nosso, então tem esse choque também, né? E o lugar, assim, que eu falaria que eu moraria, que sabe aquela coisa que tudo dá certo, foi em Estocolmo, na Suécia, que é um lugar de primeiro mundo, assim, coisa mais linda do mundo. Algum lugar assim que te marcou? Que fala, nossa, eu voltaria aqui porque eu tenho boas lembranças desse lugar. Acho que Santorini, né? Eu fui, quando eu embarquei a primeira vez no navio, eu namorava o Daniel, nós fomos juntos, casamos, assim, foi muito.
uma loucura. Nós descemos em Santos um dia, casamos no cartório sem contar para ninguém, voltamos para o navio, isso tudo para a gente poder morar juntos lá dentro, né? Na época tinha essa oportunidade. E aí, o lugar que mais me marcou foi em Santorini, na Grécia, porque além de lindo, foi lá que ele me deu aliança, que nós trocamos aliança, que ele me pediu mesmo em casamento. E aí a gente fez um mini casamento, eu e ele só. Então esse lugar me marcou bastante. Que história linda, Natália! E você, então, se você tivesse que embarcar hoje, você iria para onde? Que passeio, que viagem você faria de navio com ele e agora com os filhos, né? Eu acho que esse roteiro que faz Turquia e Grécia era muito legal, que são 8 dias. Todos os navios são legais, né, Márcia? São oportunidades, experiências únicas. Sim. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu conheço muita gente que fala, eu tenho medo de viajar de navio. Se você nunca viajou, tem medo de enjoar, por exemplo, eu sugiro que vá 3, 4 dias. Faça aqueles cruzeiros rapidinhos, que vai até Ilhabela, volta. Se você tem um pouquinho mais de coragem, Buenos Aires é muito legal, que são 8 dias, né? Porém, mexe bastante, tá, para Buenos Aires. Mas uma das experiências mais legais, eu acho, que é a travessia. Que aí são 21 dias a bordo do navio, né? Que é fazendo diversos países. A gente sai do Brasil e vai fazendo diversos países na Europa até a parada final. Eu sou suspeita em falar, porque eu amo navio, eu senti muita falta esse tempo que nós não podemos. Eu e Beto, uma vez por ano, a gente fazia esse passeio que a gente ama muito, é muito lindo, tudo romântico, e em alto mar, assim, é lindo, né? É uma história e tanto. Natália, eu queria deixar aqui, você tem alguma coisa que você queira falar sobre uma dica de navio? E esse momento que te marcou, você tem alguma foto? Depois você manda pra gente registrar. Tenho foto sim, depois eu mando. E, na verdade, assim, eu falo que não é um trabalho fácil, que as pessoas acham que você está indo à viagem, né, passear. Então, eu lembro que muita gente falava, eu trabalhei em navio. Eu falava, nossa, como você é chique. E não tem nada a ver, é um trabalho muito pesado, né? São 9 meses de contrato, sendo de segunda a segunda, não tem nenhum dia de folga. Assim, a gente tem horas de folga, então parece que a gente está 24 horas no ar, é bem difícil, mas vale a pena pelos lugares, pelas experiências. Então, eu sempre aconselho quem é jovem aí, quem está querendo sair do país, uma experiência nova, vá. Questão de nível de inglês, é importante falar, tem que ter uma base de inglês, porque todas as provas, os treinamentos lá dentro, porque a gente tem treinamento de vários, né, de salvamento, de bomba, treinamento a bordo, todos esses treinamentos são em inglês, então tem que ter uma base. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, invista um pouquinho no inglês, e se você tiver um outro idioma, então melhor ainda, então, né, o português, inglês e mais um. Eu tenho o espanhol, que isso me ajudou muito, e tanto é que o meu espanhol é fluente, o meu inglês não é fluente, mas eu consegui por ter uma língua fluente, então eu aconselho, né, os jovens, estudem uma língua e se joga nesse mundão que é maravilhoso essa experiência. Legal. Dica de Natália Molina. Muito obrigada, Natália, pelo nosso bate-papo de Obrigada. hoje. Márcia, valeu, Márcia. Obrigado. Natália, graças, hermana. Gracias. Muchas gracias. Besitos. É isso aí, valeu, obrigado. Tchau, tchau.